Fala, seus Jaguara! Voltamos para mais um vídeo de react nos Jaguaras do Caldeirão. Dessa vez falando sobre esse jogo do final de semana, né? Pegamos aí comentários da mídia, o que eles disseram aí sobre essa derrota do Atlético, né? E sobre o atual momento do Atlético, né? Será que eles estão achando que tá terra arrasada, o Atlético entrou numa crise, ou será que é uma oscilação de momento? Então vamos descobrir qual que é o pensamento do pessoal. Estou aqui com meu amigo Nicolau, né? Então eu, David, com o Nicolau. Fala, Nico! Fala, David. É isso aí, bicho. Vamos ver o que a mídia, né? Não vamos deixar de trazer o que a mídia tem para falar sobre o Atlético, seja na vitória, na derrota e na derrota, né? 3 derrotas Então, seguidas. então vamos lá, vamos dar início aí com o troca de passes do Sport TV, correto? Exatamente. Vamos a outro jogo que aconteceu hoje em Fortaleza. O jogo não foi no Castelão, né? Foi no Presidente Vargas. O Fortaleza venceu o Atlético Paranaense por 1-0 e melhorou a sua situação, né, na classificação. Deixa eu dar uma olhada aqui para qual lugar foi o Fortaleza. Ó, Fortaleza subiu ao 11º lugar com 10 pontos. Tá tudo muito embolado, né? Veja que o Fortaleza, que é o 11º, tem só 4 pontos a menos do que o líder Flamengo. O que preocupa, talvez, do lado do Atlético são 3 derrotas consecutivas, né? O Atlético perdeu para o Danúbio, 2-1 na Sul-Americana em casa, depois voltou a perder na Arena da Baixada para o Sportivo Ameliano, 1-0, e agora é derrotado pelo Fortaleza lá no Ceará. Ou seja, é uma queda de produção que chega a preocupar, Alex? Como é que você acha que o Cuca deve estar lidando com essa situação? 3 derrotas seguidas sempre preocupa e incomoda, né? A gente segue achando e concordando que o time do Atlético é um time seguro, é um time que é chato, sim, e ele vai seguir incomodando. Grande resultado do Fortaleza, só valoriza também, porque ele foi um adversário também duro nesse sentido. Eu acho que chegou uma parte do jogo que parecia um jogo festivo, vamos dizer assim, né? O Atlético Paranaense atacava, a hora que perdia a bola, ele deixava só para sua linha de 4 final, tentando o tudo ou nada, vamos dizer assim, e o Fortaleza poderia ter feito até mais gols. Mas é lógico que incomoda, ele tem que procurar o porquê. Um dos porquês que eu acredito é que ele foi pouco efetivo na questão de fazer gol, principalmente no último jogo em casa pelo Ameliano, né? Ele teve chances e acabou não conseguindo fazer o gol. Mas em termos de consistência de jogo, eu acho que o Atlético ele não se perdeu tanto, mas tem que ficar sempre atento com o resultado, porque apesar de jogar no Ceará contra o Fortaleza, para todo mundo vai ser difícil, né? Acabou o jogo, Pedrão, e o Moisés estava meio chateado ali, né? Porque teve duas oportunidades no final, frente a frente com o goleiro, para matar o jogo, não conseguiu, apesar da vitória do Fortaleza. Ele deixou o campo meio injuriado, foi ali abraçado, né? Acarinhado pelos companheiros, para tentar levantar o moral dele ali, porque era claro o abatimento depois do jogo. E fica esse sentimento até porque no segundo tempo foi o segundo tempo de muito mais volume do Atlético Paranaense. A gente já viu ali, ó, bola raspando na trave, o João Ricardo obrigado a fazer uma boa defesa agora. Essa, né? Ó. Grande defesa. E a bola vem meio em cima, né? Muita assim, gente na frente. Exatamente. Foi até meio surpreendente o Fortaleza ter iniciado o primeiro tempo. O Fortaleza teve mais de 60% de posse de bola, e eu confesso que eu fiquei surpreso porque foi o Fortaleza um time muito modificado. Pochettino, por exemplo, Moisés, Lucero, todos esses jogadores começaram. Essa daí é uma das oportunidades que o Moisés perde, e depois vai ter uma até mais clara, mais pro finalzinho do jogo. Mas o Fortaleza começou com um time muito modificado, então eu imaginava que o primeiro tempo seria de um Atlético Paranaense até tentando se... Aí a segunda oportunidade, cara a cara com o goleiro. Limpou, só que deu um tapa longo demais, né, Alex? E depois poderia ter voltado aqui, ó. O Luceiro ficou uma arara com ele. E vai ter mais uma. Mais curtinho. Vai ter mais uma E aí a agora outra, com o Alex? Fortaleza. E essa outra também, claro, que era para matar o jogo, porque o Atlético ele se abdicou dessa foi parte pra defensiva frente. porque ele estava buscando o gol. Mas Os eu solteiros até... contra casados ali, né? no final Mas do eu jogo. imaginava um Atlético Paranaense no primeiro tempo até conseguindo ter mais imposição, vindo para cima do Fortaleza, e não foi o que aconteceu. E aí no segundo tempo, o Fortaleza, na vantagem no placar, acontece o contrário. O Atlético Paranaense que passa a ter mais de 60% de posse de bola, 10 das 14 finalizações do Atlético Paranaense foram todas no segundo tempo,
E o Atlético, por muito pouco, não conseguiu o gol de empate. Agora, passou também por outro lado do Fortaleza não ter o aproveitamento de conseguir botar uma ou duas bolas daquela ali na reta final do jogo, na casinha, para dar um ar maior de tranquilidade. Se tivesse conseguido o empate, né, o Atlético teria ganhado 3 posições. Hoje o Atlético, que era o líder, né, do brasileiro, caiu para a 5ª posição, perdeu 4 lugares na tabela de classificação. Com um ponto a mais, ele se igualaria na pontuação a Flamengo e Bahia, ultrapassaria o Bahia no saldo, Sim. ficaria apenas um gol de saldo atrás do Flamengo. Então ele seria o vice-líder. É por isso que eu disse na abertura do programa, e o torcedor do Flamengo não me entenda mal, claro que estar na liderança do campeonato é importante, simbólico, ainda mais depois de uma goleada histórica por 6-1, mas é muito importante você estar ali, colado naquele bloco ali, porque nesse momento ninguém vai ser o campeão da 7ª rodada. O que interessa são as 38, só que é importante você estar sempre ali colado naquele bloco. Então, esse um pontinho que o Atlético hoje acabou não conquistando fora de casa, fez com que o Atlético, de repente, conseguisse, não estivesse ali exatamente no meio desse bolo. Vamos trazer a E aí, David? Interessante a análise deles. Eu separei 2 pontos aqui. Esse último, eu acho que é muito importante, realmente, né, você não desgarrar, você continuar, nem se, né, não ficar em primeiro lugar, talvez até o próprio primeiro lugar traga muita pressão e muita gente vendo de fora e muita coisa acontecendo em cima em torno daquele primeiro lugar. Não que não seja bom, obviamente, mas tem seus lados um pouco mais confortáveis, não estando em primeiro, mas sempre acompanhando. Só que aí, o Atlético vai conseguir acompanhar? Será que é uma fase, é momentâneo, mas, né, tipo, daqui a pouco as coisas vão melhorar? O Atlético tem uma derrota agora no Brasileiro, né? Teve outra, mas uma mais próxima agora, que fez com que o Atlético descesse algumas posições. Mas e aí, vai conseguir acompanhar? O Flamengo, claro, a gente sabe que é um dos melhores times, ou o melhor time. Né? A gente tinha o Bahia e o Atlético como os principais ali nessas primeiras 5 rodadas. Mas e aí? Tudo bem, é legal, é bem legal, é bem interessante a gente acompanhar. Mas vamos conseguir acompanhar? Não sei. Cara, assim, ó, todos os times passam por fases ruins, né? O Flamengo, que agora tá voando, né? Ele, há pouco tempo atrás, os caras tá querendo mandar o Tite embora, né? Os caras estavam querendo matar o Gabigol, né? Tava tudo conspirando contra. Então, eu acho que a gente viveu um momento, assim, né, que tá sendo bem ruim, mas assim, isso não causou estragos, tipo, excessivos na temporada do Atlético ainda. A gente ainda se classificou, vai ter que passar por um playoff na Sul-Americana, e a gente está a um ponto do Flamengo com 2 partidas em casa, inclusive uma delas contra o próprio Flamengo, né? Então, temos tudo aí para conseguir manter, né, o time ali entre as primeiras posições, né? E é claro, né, não dá para a gente dizer que o que a gente está vendo em campo, né, o desempenho do time é algo animador, né, algo desanimador, mas é possível a gente conseguir reverter, né, é possível a gente conseguir alterar. Foram 3 partidas assim bem que o Atlético saiu atrás, acho que isso já condiciona muito o jogo. O Atlético estava jogando fora de casa, 2 delas a gente estava sem o Fernandinho, né? O Fernandinho vai retornar depois. O Canóbio não vai estar aí, mas, cara, sinceramente, o Canóbio nessas últimas 3 partidas aí não fez muita diferença, né? Pelo menos a gente vai ter Nicão, provavelmente vai jogar com Nicão e Coelho. Então é muito possível dar a volta por cima e continuar ali nas primeiras posições. Agora, é claro, se na próxima partida contra o Criciúma a gente vier de um outro resultado de tropeço, aí começa a preocupar bem, assim, né? Porque daí a gente já vai ter um jogo bem grande, né? Um Flamengo ali, que vai ser um jogo, assim, de... Se o Flamengo ganhar aqui, os cara disparam, né? Aí vai ser foda. O Criciúma, eu acho que é um time muito melhor do que Emiliano e Danúbio, né? Então, assim, é um jogo em casa. Eu acho que faz todo sentido o que você fala em relação a esses 2 jogos em casa,
que é a chance realmente de se restabelecer, pelo menos no brasileiro, e obviamente isso se ramifica para as outras competições, né? E eu acho também importante, somando o que o Alex fala ali no começo. Gosto bastante da análise dele quando ele fala em situações não revertidas, né? Em gol. O Atlético perdeu muito, principalmente, né? Obviamente em casa, nesses 2 jogos aí, que ficaram para a história do Atlético, mas não conseguiu reverter, e não num sentido externo, que a gente vê hoje muita gente falando sobre várias questões externas, né, envolvendo o nome do técnico Cuca, com outros jogadores, com a tal panela, tem panela, não tem, o que essa panela é benéfica, o que ela é maléfica. Não estamos falando sobre isso, a gente está falando sobre dentro de campo, cara. A gente está falando sobre situações que o Cuca, além do técnico tático e mental, né, olhar individualmente para cada uma dessas situações, pô, é treinar finalização, né? Porque, poxa, a gente realmente perdeu chances que poderiam deixar hoje o Atlético, por mais que não jogando da maneira como a gente acha que poderia e tem o potencial, em outro nível. Hoje o Atlético estaria tranquilo, a torcida não estaria tão raivosa, não estaria. Uma parte está raivosa, outra parte está desconfiada, outra parte está super desanimada por conta disso, né? Acontece jogar mal, acontece, mas tem que colocar a bola para dentro quando tem a oportunidade. Vamos para o Redação Sport TV. Beatriz Carvalho, direto de Fortaleza, e o Daniel Piva, direto de Curitiba, para falar da outra vitória de mandante dessa rodada. Então, por isso, a gente começa com a Beatriz. O Fortaleza vinha de uma sequência boa, né, Beatriz? Mas faltava ali o Campeonato Brasileiro, tinha muito empate ainda na campanha. Ontem pintou o resultado que a torcida esperava. Bom dia. E do outro lado, né, Daniel Piva, a gente tinha uma sequência ruim do Atlético, né? Mas o Campeonato Brasileiro era talvez a última fronteira, né? A campanha era boa e aí pinta essa derrota. Não é o momento legal do time do Cuca, não, né? Bom dia. Bom dia, Barreto, Jéssica, Mansur, a Beatriz, todos os amigos ligados aqui no nosso Redação. Como as coisas mudam rápido no futebol, né, Barreto? É impressionante, porque há 2, 3 semanas a gente falava de um Atlético que havia vencido o Palmeiras por 2-0, fora de casa, dando o recado ali de força na competição, sob o comando do Cuca, só que de lá para cá, tudo passou a dar errado. Derrota em casa para Danúbio Esportivo Ameliano na Sul-Americana, aquela primeira colocação no grupo e até mesmo liderança geral da competição que estava nas mãos do Atlético durante toda a caminhada, escorreram pelas mãos, o Atlético vai para o play-off da Copa Sul-Americana, vai enfrentar o Cerro Porteño. E no Campeonato Brasileiro, que o Atlético defendia a liderança, mais uma atuação abaixo diante desse time misto do Fortaleza, conforme já colocado, e o Atlético cai bastante na tabela. E aí o que assusta não é nem a questão de colocação, perdeu a liderança, tá tudo muito embolado ainda, apenas 1 ponto de diferença. Só que como o Atlético vem jogando mal essas últimas partidas. O jogo de ontem, um primeiro tempo muito truncado, muitos duelos físicos, pouquíssima criatividade por parte da equipe atleticana. O gol sai numa falha defensiva envolvendo inclusive o goleiro Bento. E aí o que chamou muito a atenção, que colocou ainda mais o técnico Cuca na mira do torcedor, ele ao fazer as primeiras alterações ainda no intervalo, ele mantém Mastriani no banco de reservas, a principal contratação do Atlético, entra somente aos 36 do segundo tempo, e o questionadíssimo Lucas Diório entra na vaga do Pablo no intervalo da partida. Na coletiva, o Cuca até apontou que era muito pela característica do jogo, precisava de um atacante trombador, estava tendo muita bola longa, muita ligação direta, que o Mastriani não conseguiria se sentir confortável com o que o jogo estava apresentando. Por isso, a escolha pelo Diório. O Atlético, é verdade, até consegue levar perigo no segundo tempo. A gente viu ali os lances há pouco, uma boa defesa do João Ricardo numa finalização do Eric, um cabeceio do Diório, só que na reta final, quando ele coloca o Mastriani na vaga do Fernando, lateral esquerdo, o Atlético fica completamente exposto. E aí o placar só não foi mais largo porque o Moisés não estava numa noite inspirada e o Bento ali, que participou da falha coletiva defensiva no lance do gol, acabou fazendo ali pelo menos uma boa defesa, garantindo ali pelo menos um placar magro a favor
do Fortaleza. Mas um momento de turbulência no Atlético. 3 derrotas consecutivas, futebol abaixo do que o time já apresentou nessa temporada e pela primeira vez técnico Cuca ali na mira do torcedor atleticano. A relação vinha sendo muito boa até então, agora aí com essa sequência de resultados negativos, algumas escolhas estranhas do treinador assim na visão do torcedor, coloca ali o treinador pela primeira vez na mira da torcida atleticana. Na semana passada a gente estava tentando entender o que aconteceu na Sul-Americana, né? Porque a conversa durante todo o primeiro turno foi de uma classificação encaminhada, né? Parecia que seria fácil. Poderia fazer alguns testes ali, poupar jogadores, e de repente... Foram 2 jogos que expuseram problemas que o Atlético em alguns momentos esboçou mostrar no Campeonato Brasileiro, mas no Brasileiro apareciam menos, porque na Sul-Americana ele enfrentou 2 times que muito claramente foram para esperar o Atlético atrás, e o Atlético tem muita dificuldade de alternar ritmo do jogo. É um time que parece que precisa acelerar o tempo todo, tem muito pouca pausa. Ontem sem o Fernandinho, então isso ficou muito mais claro, como o Atlético tem dificuldade de ter um pouco de pausa de organização. Eventualmente, alguns momentos o Nicão faz um pouco esse trabalho, mas é raro. É um time que está quase sempre buscando solucionar rápido as jogadas, alongando quando recebe a bola, alongando a bola muito rapidamente. E o jogo fica um pouco sem pausa, sem controle. Ontem era esse Atlético com dificuldade de pausar o jogo para pensar um pouco mais, contra um Fortaleza muito mexido, que ainda assim acabou tendo mais volume no primeiro tempo. O que destrava o jogo é o gol do Kusevich nos últimos lances antes do intervalo, porque aí o Atlético, com as mudanças, vai para pressionar, o Fortaleza começa a ter espaço, e aí ninguém torceu mais pelo desfecho no 1-0 do que o Moisés. Porque ele teve pelo menos 3 chances muito claras. Uma ele não deu sorte, nem outras 2 ele não definiu bem, nem uma delas nem escolheu bem a jogada, e acabou torcendo para isso não ter um preço na parte final do jogo. Mas o Atlético vive um momento difícil dele na temporada em termos de rendimento. Ele não consegue reencontrar os seus melhores momentos que ele teve na chegada do Cuca. Eu acho que está faltando essa maturidade de saber jogar os jogos fora de casa, principalmente, porque essa agressividade, essa aceleração do jogo é natural da identidade que o Atlético gosta de ter quando joga em casa. Mas fora de casa, o jogo pede uma inteligência maior, né? De leitura da partida, do jogador sentir o que a partida está pedindo, e acho que ali ali não deu certo. Mas também tem um reflexo da campanha que começou a ser ruim na Sul-Americana. Acho que isso impactou também na confiança dos jogadores, porque para todo mundo estava muito claro que o Atlético classificaria em primeiro lugar do grupo com uma facilidade enorme, até porque os adversários não conseguiam fazer um embate que desse alguma dificuldade ao Atlético. Mas ali as coisas degringolaram e é complicado para o treinador fazer com que o que não deu certo fique só numa competição. Acaba contaminando em outras competições também, é o que tem acontecido. Mas eu acho que é uma oscilação até natural depois de um início tão bom que o Cuca teve no comando do Atlético. Bom, Nicolau, assim, eu achei o comentário do Mansur muito bom. Infelizmente, o comentário da... Como que é o nome da jornalista ali mesmo? Agora esqueci. Cara, esqueci. Eu achei que ela caiu naquele mesmo clichêzão, né? Tem que jogar bem fora de casa, sendo que as 2 partidas que a gente, né, que começou essa crise foram 2 dentro de casa, né? Então eu não vejo muito como essa situação teve tanto... No jogo contra o Fortaleza, sim, foi um jogo ruim fora de casa, mas começou mais ali o Atlético não conseguindo dominar e né, acho que até essa questão né, decisiva, né, de conseguir fazer os gols e tal. O Atlético ele tá tendo muito problema para conseguir fazer gols, né? Até criou contra Danúbio, contra Danúbio menos, né? Mas contra o Ameliano principalmente, mas não conseguiu converter, né? Tava com muita dificuldade, e contra o Fortaleza, cara, não criou nada. Lamentável. Assim, nulo. E era um jogo que você não conseguia ver alternativa, cara. Tipo, a não ser que fosse num latereio, que nem aconteceu ali, um bate-rebate, a bola sobrasse, o Atlético não ia conseguir construir. E o Cuca, tenho certeza que ele percebeu isso, né? Ele percebeu isso, falou, cara, esse time não vai conseguir construir, eu vou tentar... Nos 3 jogos foi assim, eu vou tentar fazer colocar todo mundo lá na frente e tentar vencer, empatar esses jogos aí num bate-rebate aí. E isso assusta, né?
Porque enquanto seu técnico, ele em vez de tentar melhorar a produção, ele começa a querer sempre buscar essa questão do bate-rebate, de bola na área, que o Atlético ultimamente não vem conseguindo fazer bem nas últimas temporadas. Eu acho que não é um time que vai conseguir fazer muito isso, é um time mais de transição, né? Mas tem que buscar uma alternativa de conseguir jogar, porque a gente vai ter jogos aí que vai ser na Arena da Baixada, vamos jogar com os times lá atrás e o Atlético vai precisar construir. E precisa ser muito, muito melhor que isso. Então tem que ligar a Zapelli, tem que melhorar, o Nicão tem que estar nesse time, com certeza. Não dá para jogar com Canóbio, Coelho, Limar, esses caras aí prejudicam muito a construção. Talvez entrando ali num jogo que é para fazer um contra-ataque, talvez possam ter alguma utilidade, mas em jogo que precisa construir, esses caras vão só atrapalhar. Então essa é a minha visão, né? A defesa vem falhando muito e o ataque está ineficiente e, principalmente nessa partida contra o Fortaleza, mostrou como que é fraca a criatividade do Atlético. Você fala sobre essa questão do técnico tentar, né, meio que desesperadamente, a construção não está acontecendo, as bolas não estão entrando, vou tentar. Cara, é o que a gente falou na live ontem. O trabalho do Cuca, taticamente falando, ele é ruim, entendeu? Eu acredito que, tecnicamente falando, ele melhorou um pouco o Coelho, tá? Ele melhorou em alguns aspectos também o Canóbio, mas isso já tá. O time tá tão mal tecnicamente, taticamente, que isso já tá caindo nas costas desses dois novamente, que são, né, sempre os caras que são um dos mais cobrados, né, tecnicamente falando. Então, assim, o trabalho do Cuca é bem ruim no meu modo de ver. Então, assim, é preciso trabalho para melhorar tudo isso, é preciso trabalho técnico e tático para que essas bolas entrem, porque realmente, obviamente, o Atlético em casa iria ter muitas chances contra o Danúbio e muitas chances contra o Arminiano. Isso a gente iria esperar, normal, mas a bola tinha que ter entrado em várias vezes, né? Então, realmente, concordo contigo. Eu acho, tá? Posso estar errado, mas eu acho que o comentário da menina ali sobre essa questão da aceleração foi por conta do que o Mansur falou. O Mansur falou que, e eu concordo com o Mansur, ele fala que no jogo contra o Fortaleza realmente queria já acelerar o jogo de uma forma muito rápida, as transições aconteciam erradas porque os blocos estavam muito fora do que era para estar, às vezes os zagueiros muito para frente, aí os volantes ali meio que batendo cabeça com os zagueiros, né? E eu acho que foi mais ou menos nisso. E aí ela comentou sobre fora de casa tem que ser inteligente, porque em casa o Atlético tem essa característica mesmo, de transições rapidíssimas, né? Então, né, que realmente aconteceu contra Meliano e Danúbio, mas assim, mesmo em casa, não foram feitos de maneira inteligente. Na hora da finalização, o mental também apareceu, né, de maneira negativa, que a gente viu. Então é isso, cara. Eu acho que é torcer, eu acho que é o que a gente já comentou nesse vídeo. Temos 2 jogos em casa pelo Brasileiro que tem tudo, não para melhorar a situação como um todo, mas obviamente, cara, para assim, dar um bom passo para que a crise não aumente. Né? São 2 jogos em casa, 6 pontos aí nesse bololô que tá no Brasileiro, é muita coisa. Ainda mais contra um adversário direto com o Flamengo. Cara, assim, só para finalizar, eu acho que é interessante a gente falar um pouco sobre essa situação do Cuca e até alguns torcedores trouxeram opiniões fortes aí nas redes e tal, né? Eu acho que assim, cara, eu não acho o trabalho do Cuca muito ruim. Tipo, eu não acho que em alguns aspectos ele deixa a desejar, em outros aspectos ele vinha bem, né, tá mal nesses jogos, mas acho que não dá para você pegar o todo do trabalho dele até agora, desde que ele entrou até agora, e falar, não, tudo que foi feito agora foi muito ruim. Eu acho que o time oscilou, como vai oscilar, como vários outros times oscilarem, a gente, né, falou aqui, né? E algumas ações deles são incorretas, né?
Né, a gente pode falar dessas tentativas de contratações meio ilusórias, né, do trabalho tático dele, que realmente às vezes, né, a gente acha engraçado, né, porque contra o Palmeiras a estratégia foi muito boa. Se a gente for lembrar, ele já foi escolhido 2 vezes como técnico da rodada, porque ele soube ler o jogo e fez muita diferença. Mas assim como o trabalho dele já foi muito bom nessas 2 rodadas, nesses 3 últimos jogos o impacto dele para a piora do time foi muito grande. Mas também ele não tem tanta culpa para a bola não ter entrado contra o Emiliano, né? Porque os caras perderam gols ali incríveis, né? Então, eu acho que assim, o Cuca está num momento assim que o trabalho dele está sendo muito questionado, porque ele errou muito nesses 3 últimos jogos, sabe? Mas eu acho que o todo ainda eu vejo mais coisas positivas. E, cara, vendo, né, a situação do Atlético como um todo, eu acho que mudança de técnico agora, tipo, ser demitido e tal, acho que seria um desastre, entendeu? Eu acho que não vejo quem poderia vir e, né, fazer uma coisa melhor com todo esse contexto. Então, eu acho que a gente tem que confiar. É claro, daqui 3 rodadas vai ser daqui 3 rodadas. Agora, minha visão inicial minha visão agora é que a galera tá exagerando demais em alguns tipos de cobrança. Na verdade, eu acho que cobrança é bom. O problema é você já chegar com fora Cuca, que eu acho que isso ele joga mais contra o time do que a favor do time. Vamos cobrar, vamos ver se vai melhorar, e se a longo prazo a gente começar, mas se daqui a algumas rodadas a gente ver que não vai melhorar, talvez a gente possa começar a pensar. Mas esse tipo de mudança de técnico toda hora, cara, é foda. É muito complicado, eu acho que tem que ser muito assertivo, né? E o técnico tem que estar fazendo umas coisas muito erradas, como foi o Osório no começo do ano, pra gente começar a pensar nisso. É isso aí. Bom, mas é isso, David. Mais um react sobre o que a mídia vem falando do Atlético. Eu acho que, claro que eles não são torcedores, então parece que o copo tá um pouquinho mais cheio, né, para eles, né? Porque nós, como torcedor, já entramos numa fase de desânimo, como eu falei, outros mais raivosos, outros um pouco, né, com a pulga atrás da orelha, mas eles, no geral, acho que veem o Atlético como uma oscilação normal. Claro que não é normal essas 3 derrotas seguidas da maneira como foi, isso eles deixaram claro também, principalmente em casa, mas uma oscilação que tem tudo, né, tem oportunidade para que não aumente, né, nos próximos jogos. Não se torne uma crise assim que vai, né? Realmente, agora o Atlético perde mais 2 jogos seguidos, aí começa a ficar foda a situação. Mas é isso, Nico. Amanhã a gente vai ter vídeo, tá? A gente vai falar sobre o sorteio, né? Quem não viu, porque não foi muito divulgado isso aí, mas teve sorteio da Sul-Americana, já mostrando o caminho do Atlético até uma possível final. A gente vai trazer um vídeo só comentando disso, comentando se a gente acha que o Atlético ainda é favorito, né? Principalmente com essa nova chave aí, com esse chaveamento, né? Então fique ligado. E a gente provavelmente, né, Nico, talvez amanhã a gente confirme, provavelmente vai fazer uma live na quarta-feira, vai ter um papo aí sobre o time e tal. Então fique ligado aí, galera. Abraço e até amanhã. Tamo junto, até a próxima.